Boa noite com Jesus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é? Ebenezer. Embora lutas, problemas, dificuldades, porque vivemos em um mundo que jaz no maligno. E como nós acabamos de ouvir, há demônio de todas as espécies, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós vamos ler São Lucas, capítulo 10, verso 17, leremos até o versículo 22, para continuarmos meditando na mensagem, abandonando tudo. E nós vamos entrar agora no período, no finalzinho da mensagem, onde o profeta faz uma oração e ele depois começa a fazer uma chamada, né? Uma chamada de altar para as pessoas que desejam começar uma nova vida. Antes de nós lermos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós reconhecemos o quanto necessitamos do Senhor, pois vivemos neste mundo que a Bíblia nos afirma que ele jaz no maligno. Por isso nós vemos os prós, os contras acontecendo de muitos modos, de muitas maneiras e em muitos lugares. Paulo disse assim que devemos combater a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Até aí eles estão. Então aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós até este presente momento. E cremos que o Senhor vai conosco até nos colocar no arrebatamento. Rogamos perdão, Senhor, por nossas falhas, por nossas fraquezas, por nossas negligências. Nós gostaríamos, desejamos de todo o coração sermos cristãos melhores. Contudo, o querer está em nós, mas em muitas coisas não conseguimos efetuar. Precisamos do Senhor, como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E ao continuarmos, ó Deus, meditando na mensagem do Elias, que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. São Lucas 10, começando com o versículo 17. Irmão Júnior veio tossir aqui perto de mim, e aí dá uma coceirinha na garganta da gente também. Até então eu estava bem. Vamos ler as Escrituras. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Assentai-vos.
Que o Senhor Jesus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra que acabamos de fazer. Nós vamos voltar um pouquinho, fazer um pequeno reprise de onde paramos no último culto. Eu creio que isso é muito bom, muito útil a todos nós, né? Onde o nosso Elias disse no parágrafo 230, nós abandonamos o mundo, nós abandonamos o mundo, nós abandonamos tudo. Nós somos a semente de Abraão, nós somos a semente de Cristo, a semente prometida. E aqui estamos nós, bem aqui. No finalzinho desta última das 7 eras da igreja, que Deus preparou para a igreja aqui na terra, estamos bem no finalzinho dela. Então, irmão Branham está dizendo, e aqui estamos nós, bem aqui. E qual foi a última coisa que ele deu ao nosso pai Abraão? Aquele sinal antes de Sodoma, antes do incêndio, antes da vinda do filho. Nós recordamos, meditamos nisso aqui, que Elohim apareceu para Abraão, comeu com ele na forma de um ser humano e retificou a promessa que lhe havia feito e discerniu os pensamentos do coração de Sara, chamou Abraão por nome, Sara por nome. Então, era Elohim em um corpo humano. Aquilo foi o último sinal antes do filho prometido, que era Isaque, e antes de Sodoma ser incendiada. E Deus prometeu, através de Jesus Cristo, que seria exatamente como foi nos dias de Sodoma. São Lucas 17, verso 28, está escrito, como foi nos dias de Sodoma, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem, não é? Comiam, bebiam, plantavam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre. Então Jesus disse que agora no finalzinho, no último dia, seria como aquele dia. Então, o irmão Branham, no parágrafo 231, ele diz, olhem para o mundo hoje. Até então, falando dos acontecidos ali no Velho Testamento, no passado. Porém, agora está chamando nós para esse tempo presente. Olhe para o mundo hoje. A história do mundo nunca viu tantos pervertidos como temos hoje. Para nós, aqui no Brasil, a coisa ficou arruinada há pouco tempo, poucos anos atrás, né? Mas lá na América, a coisa estava feia quando o profeta pregou esta mensagem com esse tema. Então, ele está dizendo, o mundo nunca viu tantos pervertidos como temos hoje. Em minha caixa postal está cheia de mães chorando, daqui da Califórnia. Estava lendo o jornal, essa perversão aumentou na Califórnia, eu acho, em cerca de 30% em relação ao ano anterior. 30%, olha, é muita coisa, é uma boa porção. Eu ouvi alguém dizendo que, não guardei bem a data, mas tem uma ligeira impressão que ele falou que daqui a um ano, aonde tiver 5 pessoas, terá uma cancerosa.
E a coisa está se expandindo mesmo de uma maneira terrível. Então, ele está mostrando para nós que aquilo aumentou na Califórnia, cerca de 30% em relação ao ano anterior. Perversão está em todo lugar, imundície. As escolas religiosas, excomungando pessoas de suas escolas, com dificuldades para selecionar. Pervertidos, mudando o curso natural, assim como foi em Sodoma. Nós vemos desta forma. E vem Billy Graham, o mensageiro de Deus, ali espalhando aquele evangelho. Não é falta de pregar, de anunciar o evangelho, que as pessoas se encontram nesta condição. O que acontece é que, ouvindo não ouve, vendo não vem, o coração do povo está endurecido. Agora, e quanto à igreja eleita? Ele faz a pergunta. E quanto à igreja eleita? Quanto a nós? Ela deveria ter um sinal também. Não é mesmo? A congregação diz amém. Ela deveria ter. E eu confio esta noite que abandonaremos toda a nossa incredulidade e creremos no Senhor Jesus Cristo e o seguiremos e veremos sinais do último dia, pois ele prometeu que seria aqui. Amém. Então, amados, vamos orar a Deus em espírito e dizer: Senhor, vença por mim a minha incredulidade e ajude a minha fé, porque eu creio que essas coisas que estamos ouvindo é a verdade. Eu creio que o Senhor cumpre tudo o que o Senhor tem prometido, e essas bênçãos de sua palavra me pertencem. Eu sou um herdeiro delas. Então, ele diz: vamos inclinar nossas cabeças. Você não precisa fazer isso. Simplesmente continue prestando atenção e orando. Ele pergunta: há alguém aqui esta noite que não o conhece como seu Salvador e você gostaria de abandonar tudo agora mesmo e segui-lo? Apenas levantaria sua mão e diria: ore por mim, irmão Branham. Eu gostaria de fazer isso, ser um verdadeiro cristão. Não tem ninguém aqui entre nós que não conheça a Cristo. Todos nós o conhecemos, não é? Mas todos nós gostaríamos de ser um verdadeiro cristão. É verdade? Queríamos mais dele. Eu quero mais e mais de Cristo. Então ele diz: Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. E você, irmão? Outro: Deus te abençoe, Senhor. Eu gostaria de abandonar tudo e eu vou fazer isso, irmão Branham. Eu quero perguntar algo, irmão, irmã. Eu não quero machucar ninguém. Mas veja, você é responsável pela palavra. Você é responsável pela palavra que você ouve, pela palavra que nós ouvimos, porque não há desculpa, não é? Não tem como dizer: eu não sabia, não ouvi, não aprendi. Então o profeta está dizendo: eu não quero machucar ninguém, mas você é responsável pela palavra. Se permanecerdes em mim e minhas palavras em vós, às vezes eu tenho que dizer coisas que me machucam, especialmente às vezes para minhas irmãs. Porque você percebe que a mulher foi o que Satanás usou no princípio.
você percebe que a mulher foi o que Satanás usou no princípio. Deus escolheu o homem, Satanás escolheu a mulher. Deixa eu parar um pouquinho aqui, eu queria ler para me chegar até onde ele vai terminar fazendo uma oração. Mas é o seguinte, olha, a mulher é um vaso mais fraco, porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto do homem, é isso? E o diabo jamais conseguiria alguma coisa se ele fosse diretamente a Adão. Adão é um filho de Deus. A mulher é uma parte do homem, foi tirada da costela de Adão. Muito bem. Então ele foi direto naquela parte mais fraca, que é a mulher. Então o irmão Branham está dizendo para nós que você percebe isso, não é? Como a mulher foi o que Satanás usou no princípio. E agora hoje nós ouvimos o pastor Joaquim dizendo que se todas as pessoas endemoniadas fossem jogar pedra, fazer isso, fazer aquilo, então não causaria muito dano, né? Mas o negócio é que tem espírito de todo tipo, né? Ele vem calçado com sapatinho de algodão, de uma maneira bem discreta, e ele entra e precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Muito bem. Então ele continua dizendo: Deus escolheu o homem, Satanás escolheu a mulher. Ela foi abençoada, claro. Ela foi abençoada para ser a incubadora que trouxe Jesus Cristo à terra. Amém. Que grande coisa, não é? Ser a incubadora de Jesus Cristo, Deus feito carne, amém, nascido de uma mulher. Mas vamos continuar lendo. O profeta disse: agora aquele não era filho dela. Jesus não era filho de Maria. Todos vocês sabem disso. Jesus nunca a chamou de mãe. Ele nunca teve nenhum. É um público misto. Mas ouça, não houve esperma indo até Maria. Não houve esperma indo até Maria. Não houve um ato sexual, né, para acontecer isso. Foi totalmente criado por Deus em uma virgem. O Espírito Santo cobriu. Quer dizer, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela ficou gestante. Essa é a razão pela qual Jesus não podia chamá-la de mãe. Ele não era parte dela em nada. Ela era apenas a incubadora que Deus usou para trazer o bebê. Amém. Por isso ela disse, não é? Como posso saber disso se não conheço o varão? Maria, o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra e você vai conceber. Aí foi o suficiente para ela dizer: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Então, o profeta continua nos dizendo, veja, ele não era parte dela, nada. Ela era apenas incubadora que Deus usou para trazer o bebê. Porque se houve algo dela que pertencesse àquele menino, àquele bebê, aquela mulher, vocês entendem, vocês adultos sabem o que eu quero dizer. Tinha que haver algum tipo de concepção, algum tipo de esperma até ela através disso. Então era absolutamente como um ato sexual com Deus Todo-Poderoso. E não poderia ser, nunca foi assim. Deus criou o bebê, tanto o óvulo quanto o sangue.
ambas as células da mulher e do homem. Foi Deus que criou aquilo no ventre de Virgem Maria. A mulher fornece o óvulo, o homem fornece a hemoglobina. Muito bem. E Deus criou tudo isso no ventre dela, tanto o óvulo como a célula sanguínea. Essa é a razão pela qual aquele corpo foi ressuscitado. Certamente, ele foi o primeiro da ressurreição. Então, ele nunca a chamou de mãe. Eles disseram: tua mãe está aqui fora procurando por ti. E ele disse: quem é minha mãe? Disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, essa é minha mãe. Então ele nunca a chamou de mãe, ele a chamou de mulher. Quando ela disse: olha, filho, o vinho acabou. Quem sabe argumentou dizendo: olha, o mestre Sala está envergonhado ali, porque no auge da festa acabou o vinho. Sabe o que ele respondeu? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Aí mandou trazer aqueles potes de água, transformou a água em vinho e mandou levar para o mestre Sala fazer o teste. O vinho era melhor que qualquer outro vinho. E alguém admirou, dizendo: olha, alguém na festa costuma dar o vinho bom primeiro, quando o povo está quente, aí traz o vinho ruim, né? Mas aqui o vinho melhor veio por último. Ah, se eu tivesse lá, eu ia experimentar um gole. Todos nós, né? Pelo menos um cálicezinho. Então, amados, Jesus nunca a chamou de mãe. Que tenho eu contigo, mulher? Então ele disse: minha mãe é aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é minha mãe. Então ele nunca a chamou de mãe, ele a chamou de mulher. Era isso que ela era. Alguns de vocês, queridos católicos, fazem dela um Deus ou uma deusa, rainha do céu. Não está certo. Não está certo. Não está. Ela era uma boa mulher, sim, Senhor, exatamente, mas ela não era mais do que qualquer outra mulher que Deus escolheu usar. Ele pôde usar uma mulher para outra coisa. Ele pôde usar ela era para manter somente... Deixa eu voltar aqui, eu pulei, né? Ele pode usar uma mulher para outra coisa. Ele pode usá-la de qualquer maneira. Ela era apenas uma incubadora, porque era isso que ela era, para manter a semente aquecida. E assim por diante. E a vida veio para o bebê, mas o sangue... a hemoglobina, nós sabemos que vem do sexo masculino, e ele era o macho, o criador. Ela era, melhor dizendo, ela não era nem judia. O bebê era... Jesus não era judeu nem gentio. Ele era Deus, isso mesmo, o próprio Deus Criador. Próprio Deus criou um corpo no qual ele habitou. Esse era seu filho, Jesus Cristo. Aquele nascimento santo e virginal deu à luz a este ser humano, uma concepção imaculada pelo Espírito Santo. A mulher não teve nada a ver com isso, nem óvulo, nem célula sanguínea. O homem tem a célula sanguínea, a mulher tem o óvulo, e desta forma teria que haver algum tipo de desejo ou uma concepção para fazer algo acontecer.
E aquele caso não havia nada além da sombra do Espírito Santo. E Deus criou na mulher. Esse é meu Salvador. Sem ele, todos nós estamos perdidos. Amém. Eu creio que todos nós temos conhecimento, né, dessas grandes verdades. Nós nunca, depois que a mensagem chegou, nunca cremos que Maria era mãe de Jesus, e muito menos que ela ressuscitou e subiu para o céu, não é isso? Então sabemos que ela foi uma mulher escolhida por Deus, ela teve esse privilégio, não é? E ser agraciada por Deus para ser a incubadora, para trazer o Salvador ao mundo, para nos salvar. Então, o irmão Branham diz, agora, algumas de vocês aqui, vocês mulheres, vocês, talvez mulheres pentecostais, foram culpadas de usar roupas imorais, cortar o cabelo, fazer coisas. Percebo que aqui na Califórnia não há muitas delas. Ou aqui no Arizona, melhor dizendo, não muitas delas estão usando maquiagem. Isso também foi combatido. Bem, não há nada na Bíblia que diga para você não usar maquiagem. Nós apenas sabemos que é errado porque é do mundo. Então, o irmão Branham vem e diz que a única mulher que se pintou na Bíblia foi Jezabel. E os cães comeram sua carne e lamberam seu sangue, não é? Então, o irmão Branham diz, não tem nada na Bíblia que diga para a mulher que não pode usar maquiagem. Mas, se isso é do mundo, então isso está errado. Mas há um mandamento na Bíblia que se uma mulher corta o cabelo, é uma pessoa desonrosa e se mostra assim para Deus e diz que tem o Espírito Santo e faz isso. Algo está errado. Meu Deus. Usar uma vestimenta que pertence a um homem, ó irmã querida, não siga o padrão do mundo. Abandone o mundo e segure-se em Cristo. Você diz, que diferença isso faz? Bem-aventurado aquele que faz todos os seus mandamentos, para que tenha direito de entrar na árvore da vida, para que tenha direito de entrar na árvore da vida. Por quê? Culpado no mínimo, culpado no máximo. Você sabe melhor. E se você tem o Espírito Santo, ele certamente lhe dirá melhor. Ele lhe dirá melhor se for o Espírito Santo. Amém. No parágrafo 152 dessa mensagem, o profeta diz que Deus não pode ser subestimado em nada. Vamos ler mais um pouco aqui. Agora, se você é culpado e gostaria de recomeçar esta noite e dizer, irmão Branham, eu não percebi isso. Quer dizer, eu não sabia que isso era tão errado assim, que Deus proibia isso. Então, eu quero recomeçar de novo esta noite. Eu não percebi isso. Eu tenho encorajado, ou melhor, escorregado. Eu tenho escorregado. Eu quero começar de novo. A partir de agora eu vou servir a Deus. Levante sua mão e diga, ore por mim, irmão Branham. Alguém levantou a mão e ele diz, Deus o abençoe. Isso requer coragem. Isso requer coragem real. Deus o abençoe. Muitas mãos. Muito bom. Deus o abençoe.
Então, se você sabe que algo em você está ali dizendo que você está errado, então você sabe que Deus está perto de você. Somente Ele pode nos acusar, não é? Mostrar para nós o nosso erro, a nossa falha, e o nosso coração dói, e então nós voltamos para Ele, clamamos por misericórdia. Mas quando você ouve a palavra tão clara, e então você ainda se senta lá e diz: eu não farei isso, ele não sabe do que está falando. E eu citando a palavra aqui, veja, então há algo errado com o que está em você. Há algo errado com esse espírito que está em você. Não é outra coisa senão Satanás. Isso é tudo. É contra Deus, é contra as suas regras. Isso quer dizer seus mandamentos, sua palavra. E é contra a sua palavra. Alguém me disse, não muito tempo atrás, um pregador famoso, ele disse: irmão Branham, chamou-me para o seu quarto, impôs as mãos sobre mim e disse: você vai arruinar o seu ministério. E eu disse: o quê? Disse: você está sempre xingando as pessoas pela maneira que elas agem. Disse: porque as pessoas acham que você é um profeta. E eu disse: eu não sou um profeta. Ele disse: bem, as pessoas acham que você é, porque você não ensina coisas espirituais. Como elas podem receber grandes bênçãos espirituais e coisas assim? E eu disse: como posso ensinar coisas espirituais a elas, quando elas nem sabem o ABC? Elas nem terão a decência comum de se alinhar com a palavra, muito menos com as coisas espirituais. Se elas não acreditam em coisas terrenas, como acreditarão em coisas espirituais? Ele disse: bem, você vai arruinar seu ministério. Eu disse: qualquer ministro que a palavra de Deus arruinar, deve ser arruinado. Volte para a palavra, isso mesmo. E se você está fumando cigarros e coisas assim, e alegando que tem o Espírito Santo, que vergonha! Vocês, homens, vocês dizem: por que você está pegando no pé das mulheres? Vocês, homens, que deixam suas esposas fazerem isso, ó meu Senhor, chamando a si mesmo de cristão, que vergonha! Meu Deus! Vocês, homens, que deixam suas esposas fazerem isso, ó meu Senhor, chamando a si mesmo de cristãos, que vergonha! Eu sei que isso é duro, mas, irmãos, é hora de tirar as rebarbas. É hora do Espírito Santo vir e levar a sua noiva. E se você não estiver de acordo com sua palavra, então há algo errado. Misericórdia, não é? Vocês que se afastaram, ficam em casa nas noites de quarta-feira e não vêm para a igreja, assistindo televisão e outras noitadas. Pense você realmente diz: se você tem que vir à igreja por obrigação, você tem que se forçar a fazê-lo, porque você acha que é algum tipo de lei que tem que obedecer. Você deveria fazer isso. É honroso fazer isso. E se você não ama fazer isso, há algo errado.
Há um Espírito Santo que faz você amar e servir a Deus. Agora, com isso, enquanto suas cabeças estão inclinadas, todos que sentem que gostariam de começar com Deus esta noite, levante suas mãos. Todos agora, levante suas mãos. Todos os arredor. Deus os abençoe. Abençoe vocês. Deus os abençoe. Ótimo. Vou orar por vocês. Pai Celestial, agora eu falei tuas palavras tão diretas e claras e cortantes quanto eu pude. Não para ser diferente. Se essa fosse minha atitude, Senhor, eu deveria ser o único no altar. Mas se eu vejo alguém, meu irmão ou irmã, se afogando em um velho barco com vazamento, e eu não grito para eles, ou eu repreendo, ou de alguma forma os tiro dessa condição, então eu não os amo. Estou tentando tirá-los, Senhor, para que possam ficar seguros. Ó Deus do céu, eu oro por cada um que levantou as mãos. Eu vi muitas daquelas pequenas mulheres de cabelos curtos levantarem as mãos, com graça suficiente sobre elas, até que elas perceberão que estavam erradas. Houve muitas que não o fizeram. Agora tu és o juiz disso. Mas eu oro, Deus, para que tu o salve, conceda sempre. Aqueles homens levantaram suas mãos, jovens, poderosos, sentados com suas esposas e assim por diante. Levantaram suas mãos, pessoas idosas levantaram suas mãos. Agora, Pai, temos que abandonar o mundo e as coisas do mundo, ou então não podemos servir a Ti. Eu oro que Tu te manifestes esta noite de tal forma que as pessoas vejam que a palavra foi falada. Os homens podem falar qualquer coisa, mas quando Deus vier e confirmar sua palavra, provar que é sua palavra, então ficaremos sem nenhuma desculpa. Eu oro, Pai, para que Tu concedas isto esta noite, e assim que estas pessoas, talvez muitas delas sejam pecadoras, várias levantaram suas mãos como pecadoras, e eu oro, Pai, assim que elas virem a manifestação, e confiando que Tu farás isso esta noite, revelará a Ti mesmo que o fim está aqui. O filho esperado logo chegará, a semente de Abraão, e que Sodoma será queimada. Vou voltar aqui um pouquinho. E confiando que Tu farás isto esta noite, revelará a Ti mesmo com o fim, que o fim está aqui. O filho esperado logo chegará, falando de Jesus, né? Da volta de Cristo. A semente de Abraão. O filho esperado logo chegará, a semente de Abraão, e que Sodoma será queimada. Algum dia não sobrará uma pedra sobre a outra em Fênix. O vale será varrido. Na cidade, esta noite, onde há adultério, bebidas alcoólicas, mães fumantes, filhas dançando e se contorcendo, se comparando desse jeito, homens vivendo imoralmente, o pecado desta cidade, ó Deus. Mas eu olho para baixo através disso e penso,
Qual é a utilidade de sequer tentar? Mas então eu olho para baixo através disso e vejo uma pequena luz aqui e ali, um cristão consagrado orando, todos aqueles que suspiram e clamam pela abominação que é feita no meio da cidade. O anjo foi comissionado para colocar um selo sobre eles, marcá-los, e eles foram os únicos que não foram destruídos. E eu oro, Pai, haverá muitos que serão cristãos consagrados, tão preocupados, sem medo de clamar contra o mal. Deus, neste dia, permita-nos fazer as coisas que são certas. E haverá um dia do julgamento, está chegando, e então eles estarão sem uma desculpa, pois esta mensagem, esta noite, será lançada na tela, nos céus, e todos nós responderemos. Então eu oro, Pai, para que Tu circuncides seus corações de qualquer coisa do mundo, para que eles possam viver piedosamente neste mundo presente. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar um pouquinho. Quase tomei todo o tempo, né? Vamos falar com Deus um pouquinho. Nós temos o suficiente. Então, ninguém aqui levantou suas mãos quando o profeta apelou, não é? Mas todos nós estamos certos que cada um de nós somos culpados de muitas coisas. É isso verdade? Ninguém pode levantar a mão e dizer, olha, eu não tenho nenhuma culpa, eu não tenho nenhuma falha, eu não tenho nenhuma fraqueza. Vamos então orar ao Senhor, vamos fazer aquilo que o profeta disse.